Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas primeiramente sempre evocar, aqui e aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui um velho conhecido meu, que toda vez que eu ouço alguma coisa chamada verde e amarela, eu me lembro dele. Porque ele já veio aqui, deu uma aula sobre a carteira verde e amarela, que é uma tragédia, né? Aí, esse dia, lançaram o Bolsa Família, não é Bolsa Família, não, o Minha Casa Minha Dívida verde e amarela. Né? Eu me lembro que os caras diziam que ia se ferrava de verde e amarelo, inteiro, completo. Então, aí Mas hoje nós não vamos falar dessas coisas, né? Hoje não. O doutor Vitor Noé, advogado, está aqui do meu lado, e com ele o Andervan, então, estava certo. Andervan, né? Vamos falar sobre as perícias no mundo judicial, na parte do trabalho, né, que tem a ver com a fisioterapia também, né? O prato aqui hoje está cheio de nuances no ponto de vista do direito trabalhista, aliado à questão também da recuperação terapêutica, né? E realmente, o Brasil é um país errado num monte de coisa, tem coisa que não evolui, não avança. E a legislação, no caso, né? Essa aí não evolui e não avança. Ela só retroage para sacanear o cidadão, né? Isso é uma beleza. Que é o contrário do que se diz no cânone das leis, ele deveria, quando retroage, deveria beneficiar, né? E não o que acontece. Mas tá bom, deixa assim. Mas sejam bem-vindos os dois, tá? Que bom te ver, Vitor. Muito obrigado. Sabe que você mora no meu coração, né, cara? Recebo. E sempre com uma elegância, né? É a tua senhora que monta essa combinação de gravata com lenço, pô. A minha, muito chique. A única combinação que ela monta para mim é das contas para pagar ontem com as que já estão vencidas. Então, aí estamos bem. Tá aí, saúde eles, por favor. Andervan, um prazer imenso recebê-lo aqui em nosso programa. Aprender, isso eu não sabia, aprender que o fisioterapeuta tem uma missão, né, na perícia, no apoio ao trabalhador. Não sabia que, antes conversávamos, achava que apenas o médico do trabalho poderia ter. Mas faz todo sentido ter um fisioterapeuta, lembrando que a gente aprende dos nomes comuns, né, da questão da bursite, que a pessoa não pode mais trabalhar porque por movimentos repetitivos não pode ter, mas a bursite, o LER, porque trabalhou muito tempo são coisas que a gente vai aprendendo e que realmente o médico vai ajudar, mas é o fisioterapeuta que reabilita a pessoa a poder voltar a trabalhar ou não. Então, nada mais justo que tenhamos peritos com essa formação, né? Porque todo fisioterapeuta estuda o nosso corpo humano de uma maneira mais detalhada, né? E conhecer um pouco sobre esse trabalho e suas aplicações no direito. A vocês de casa eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Dona Camila. Prazer, Vitor. Mais uma vez, agradecendo a presença dos dois, tanto o Andervan quanto o Vitor Noé, e falar um pouco, né, para a gente poder entender realmente a importância da fisioterapia, que é um trabalho assim que quase ninguém sabe, né? Por exemplo, hoje, com a pandemia, as pessoas também precisam fazer fisioterapia e quase ninguém sabe, né? Fazer fisioterapia, inclusive uma que eu até vi de um colega nas redes sociais, que é sobre o pulmão, para poder aprender a respirar novamente, né? E a fisioterapia talvez tenha ganhado uma visibilidade em particular nesse momento que as pessoas vão ter que reaprender, inclusive, a respirar, né? Então,
obrigada pela sua presença e esclarecer um pouco sobre o seu trabalho. Eu que agradeço. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar a trabalhar. Vamos Beleza. sim. Por favor, nossa vinheta, Eudes. Bom, vamos lá. Vitor Noé, vou deixar para você preambular o assunto que nos trouxe. Bom, inicialmente, cumprimentar a vocês da bancada. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu não canso de parabenizar, porque é um trabalho muito relevante que vocês fazem. Levar informação de qualidade a quem está em casa. E é uma informação de qualidade mesmo, porque eu acompanho o programa, eu sou seguidor e eu sei do compromisso de vocês com a sociedade, com as informações que são aqui repassadas. E cumprimentar também aqueles de casa que assistem através da televisão, através da internet, falar que é uma honra estar aqui. E nós pensamos hoje num tema que é um tema não tão usual. Geralmente nós vamos falar sobre direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos previdenciários, reformas, MPs, né, uma MP atrás da outra, carteira de trabalho verde e amarela, MP que caduca, MP que revive, MP que é reeditada, que vira lei. E hoje nós estamos falando de um assunto um pouco que parece assim um pouco técnico e até pode parecer longe do cidadão, mas é um assunto que, na verdade, ele está no dia a dia do mundo do trabalho, e o mundo do trabalho ele é muito real. Né? Ele é quem trabalha conosco, é aquela pessoa que é terceirizada, é a empregada doméstica, é a diarista, enfim, é o dia a dia do cidadão brasileiro. Então, quando a gente fala de mundo do trabalho, hoje a gente tem que falar, e sobretudo as novas tecnologias, elas têm trazido já há algum tempo um efeito colateral, que é o adoecimento, sobretudo com o uso agora do teletrabalho, né? E o teletrabalho, por uma MP inicialmente que foi lançada, que era 927, ela inclusive deixou de controlar a jornada de trabalho dos empregados submetidos ao teletrabalho. E o que isso traz como efeito colateral? Jornadas extensas que, em se perpetuando, certamente elas causarão aí muitos adoecimentos. E aí, quando a gente fala em adoecimento, a gente fala, né, muito em medicina do trabalho, em direito do trabalho e ações acidentárias, né, que tratam de doenças ocupacionais, doenças profissionais, doenças do trabalho, que tem uma classificação nisso aí que é bem técnica, mas enfim. E dentro de todo esse universo, nós temos as pessoas, os atores que agem ali para que haja uma busca da verdade, para saber se aquela doença, ela efetivamente eclodiu no trabalho e em razão do trabalho, ela pode ser caracterizada como uma doença ocupacional ou não. Né? Ou é uma doença que é uma doença comum, uma doença que é degenerativa e que não se caracteriza com o trabalho. E para isso, dentro do processo judicial, nós temos a figura do perito judicial. Né? O Código de Processo Civil, ele prevê que no caso de ações envolvendo, né, a necessidade de conhecimentos técnicos, é dever do magistrado determinar a realização de perícia técnica. Né? Durante um bom tempo, a partir de 2005, com o advento da emenda 45 de 2004, que houve uma alteração lá no artigo 114 da Constituição, o que aconteceu? Essas demandas acidentárias, que são as demandas entre patrões e empregados, que envolviam a matéria de doença ocupacional, acidente de trabalho, elas eram tratadas até 2005 ali, até 2004, né, pela Justiça Comum. A partir da emenda 45, altera-se o artigo 114 e passa aí as ações acidentárias a fazerem parte do rol de competência da Justiça do Trabalho. A partir dali, nós tivemos um grande assim, tempo em que essas ações elas tiveram, assim, como perito,
a perícia era restrita aos médicos do trabalho, né? E muitas vezes esses médicos, alguns com notável saber jurídico, com grandes especialidades, e outros nem tanto. Mas a verdade é que muitos deles, pelos valores que cobravam para fazer uma assistência técnica, ou seja, prestar uma espécie de consultoria àqueles que iriam ingressar com a ação, eles cobravam valores exorbitantes, né? E aí, a partir dali, somente quem tinha dinheiro tinha acesso a esses profissionais, e em regra, e aí eu falo já como advogado trabalhista, em regra, quem tinha acesso a esse profissional era o patrão, e o empregado muitas vezes ficava à margem. Com o passar do tempo, nós vemos que algumas especialidades, elas se apresentaram até muito mais eficazes, tanto no combate, no tratamento, na reabilitação desses empregados que estão acometidos de doenças, né, que eram as lesões de esforço repetitivo ou doença osteomuscular, né, que são desse sistema, que é bursite, como você falou, a tendinite, enfim, tem inúmeras asite, né? As ites e inúmeras, também as doenças da coluna, né? Nós temos hérnias discais que são também, que elas não têm como fator único o trabalho, mas que elas são agravadas, elas são desencadeadas pelo trabalho, elas são chamadas tecnicamente de concausas, né? Então, nós tivemos durante muito tempo somente o médico do trabalho tratando disso, quando, na verdade, nós vimos que outras profissões, sobretudo a fisioterapia, ela também se prestava a fazer esse trabalho, porque era esse profissional que era o responsável por fazer o tratamento de reabilitação. Ele tem dentro da carga horária dele, isso aqui é uma constatação científica, inclusive, eles têm dentro da carga horária deles, dependendo do curso, dependendo da faculdade, até uma carga horária muito maior do que os profissionais da medicina em geral, né? Não aqueles especialistas, mas os profissionais da medicina em geral. E aí, dentro desse parâmetro, a Justiça do Trabalho atenta a isso, né? Os juízes do trabalho, muito estudiosos, doutrinadores, começaram a perceber que a perícia, muitas vezes, ela necessitava não só de um único profissional, mas de 2 profissionais de áreas do conhecimento diferentes, né, para aferir, ou até 3 profissionais, por exemplo, um engenheiro do trabalho para aferir como era o ambiente de trabalho, o médico do trabalho para aferir ali como que estava a situação clínica desse paciente, e o fisioterapeuta para aferir também a repercussão dessa lesão dentro, né, desse universo aí que era vivenciado por quem é cometido de doenças ocupacionais. E aí nós vimos os fisioterapeutas se especializando, e aqui eu tenho do meu lado o Dr. Andervan de Lima, que é assim, uma pessoa da mais alta confiança que nós temos, não somente pela integridade que ele tem, mas sobretudo também pela seu conhecimento técnico na área, e aí ele se apresenta como profissional, atua como perito judicial, sendo fisioterapeuta em ações que tratam de doenças ocupacionais ligados à LERDORT, né? E aí eu acho interessante nós falarmos para a sociedade sobre a importância destes profissionais. Assim como um tempo atrás, nós da área do direito, e aqui eu vou fazer uma meia-culpa, que eu acho que é interessantíssimo nós fazermos, que é o seguinte: a área do direito, durante muito tempo, achou que ia resolver o mundo com a revolução da caneta. E nós vimos que não é dessa forma, que nós precisamos, embora seja uma área muito importante do conhecimento humano, do desenvolvimento social, né, mas ela tem uma limitação, e nós dependemos de outros profissionais que sejam muito mais capacitados. Você vê que dentro do processo judicial, nós não temos conhecimento técnico como um fisioterapeuta, como um médico do trabalho, como outros, ou como um engenheiro do trabalho, Thaís. Então, sim, é necessário que a partir desse movimento, nós possamos ter mais profissionais atuando de uma forma séria, de uma forma técnica, para que a gente possa se aproximar ao ideário de justiça, que é aquela justiça substancial,
é dar a cada um que é seu efetivamente, e não uma justiça para inglês ver, uma justiça que não julga a verdade, que julga somente o processo, mas esquece da verdade que está por trás disso. E por essa razão, falo tudo isso, que eu acho interessante que o Andervan fale um pouco da fisioterapia e da atuação desse fisioterapeuta no âmbito das perícias judiciais, porque eu acho que é um tema que a sociedade precisa conhecer. Ela precisa conhecer essa capacidade desse profissional, e nada melhor do que o meu querido colega aqui ao lado, amigo. Então Andervan, fica à para vontade, falar. pode começar então aí. Depois eu libero você para as onças aqui, que é a pintada e a onça parda. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida a todas e ao Dr. Vitor aí pela essa breve introdução. Bom, dentre o rol de atuações, né, do fisioterapeuta, nós temos o fisioterapeuta que hoje está na linha de frente, por exemplo, que atua na área hospitalar, na área de intensivismo, né, nas UTIs. Para quem não sabe, dentro de uma UTI, praticamente quem manuseia o respirador mecânico, ali, o ventilador mecânico, até eu costumo falar que quem ajuda, quem respira pelo paciente é o fisioterapeuta, então é um profissional muito importante. E dentro esse rol de atuações, na ortopedia, na neurologia, na esfera hospitalar, na dermatologia, nós temos o fisioterapeuta que atua na saúde do trabalhador e mais um apêndice disso, que é o fisioterapeuta perito judicial. E isso é muito interessante porque muitas pessoas pensam, isso é uma novidade. Mais ou menos. O nosso decano, né, o professor José Ronaldo Veronese Júnior, meu mentor nessa área, ele realiza perícias judiciais desde 1999. Então, nós já temos aí 2 décadas de atuação do fisioterapeuta nessa seara, né, nessa esfera, auxiliando a justiça, não só a justiça do trabalho, mas outras justiças, a fazer justiça, levando conhecimento técnico, né, para clarear algumas questões. E é interessante, na introdução do Dr. Vitor, né, ele citou o Código de Processo Civil, onde ele mostra assim, de uma forma muito cristalina, né, que quando a matéria ela necessitar de um conhecimento técnico-científico, o juiz ele vai procurar ser assistido por um profissional com esse conhecimento técnico-científico. Ponto. Então, ele não especifica que tem que ser um médico, tem que ser um psicólogo, tem que ser um engenheiro. Tem que ter o conhecimento da matéria que está sendo julgada. E dentre as várias matérias, né, e aí puxando um pouco mais para a Justiça do Trabalho, acredito eu que a esmagadora maioria das perícias, elas são justamente nessa esfera de Lerdort, né, das lesões por esforço repetitivo, né, doenças ocupacionais em geral, acidente de trabalho e suas sequelas e suas repercussões. E o fisioterapeuta no Brasil, ele é o profissional que ele é detentor do maior conhecimento do movimento humano, da cinesiopatologia, né, do adoecimento pelo movimento. Eu apresentei uma palestra no passado na OAB, aqui de Porto Velho, e eu fiz um levantamento. Eu procurei no Google uma faculdade local e peguei a grade curricular dessa faculdade, por sinal, a faculdade que eu formei. E comparei com a grade da medicina. E aí confirmou justamente o que eu já sabia. Dentre a grade curricular do fisioterapeuta, isso eu digo na sua formação mais básica, fora pós-graduação, mestrados e doutorados. Na sua formação mais básica, ali básica, o bacharelado. Nós temos algumas matérias que só nós, fisioterapeutas, aprendemos, né? Talvez o profissional de educação física também, que é a cinesiologia, é o estudo do movimento. Então, nós temos cinesiologia 1, cinesiologia 2, cinesioterapia, que é o tratamento utilizando o movimento. Temos patologia, fisiologia, que também outros cursos na área da saúde também tem. Mas essa questão do estudo do movimento, do estudo da biomecânica também,
somente na grade curricular da fisioterapia, dentre o rol de profissionais que atuam como peritos, é que nós podemos observar. Então, isso faz com que essa questão do conhecimento técnico já está praticamente pacificada. Nós temos, isso é fato. Isso eu só citei para vocês a nossa formação mais básica, que é o bacharelado, fora as especializações e tudo mais. E aí, se você for para a esfera da parte legal, né, dos julgados que nós já temos, e o doutor Vitor ele pode falar muito melhor que eu, mas eu consegui contar, só do Tribunal Superior do Trabalho, esse ano, eu fiz um levantamento bem de meia hora de Google ali, no mínimo 19 julgados favoráveis à atuação do fisioterapeuta perito. Isso no Superior Tribunal do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. Então, fora aqui do nosso TRT, que já está mais que pacificada essa matéria e tudo mais. Bom, deixa eu dar um pouquinho de voz para as meninas, que acaba o programa, elas não falam. Fundamental. Vou começar para a dona Camila. Bom, Andervan, em relação a lesões por esforço repetitivo, acidente de trabalho, qual é a área específica do trabalho em si que mais tem acidentes que precisa da fisioterapia? Construção civil ou motoboys, enfim. Excelente pergunta. Bom, aí eu vou trazer um pouco a minha experiência. Além de perito, eu sou fisioterapeuta clínico, eu trato lesões, né, diariamente. O Dr. Vitor é um dos meus pacientes, inclusive. Bom, o que eu percebo da parte de lesões por esforço repetitivo, os faqueiros, né, as pessoas que trabalham em frigoríficos, isso eu vejo com muita frequência, muita mesmo, e bancários. As pessoas que trabalham na esfera administrativa, né, bancário é uma profissão que tem que ser muito respeitada. É muito, muito estressante do ponto de vista até psicológico, mas do ponto de vista físico, é muita digitação, é muito movimento repetitivo. Com as mãos, no caso, né? Punho, cotovelo e ombro, principalmente. E pescoço também. Vocês costumam atender pessoas da área da saúde agora nesse período de pandemia? Porque eu conheço alguns profissionais que passaram por esse período de Covid, aí falaram assim, a gente conseguiu 15 dias. Depois de 15 dias teve que voltar para o trabalho, mas assim, falta de ar, não sei o quê. Vocês atendem essas pessoas? A fisioterapia, a advocacia na área do direito trabalhista tem trabalhado nesse quesito da pandemia também? Eu posso falar um pouco sobre a questão jurídica que nós tivemos, logo quando lançou a MP 927, nós tivemos uma questão em que um dispositivo dela, de forma assim até, a gente falava perversa, ele retirava o nexo causal, que é o reconhecimento da patologia da Covid-19 como sendo uma doença ocupacional, como configurando-se um acidente de trabalho, né? E esse dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu não me recordo muito bem da ADIM que julgou, mas isso eu falo com certeza foi julgado, né? E a grande questão hoje que a gente tem é o seguinte: como que se configura legalmente um acidente de trabalho? Lá a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 19, 20, 22, né, eles vão falar sobre a forma de configuração. Então, nós temos 3 espécies básicas de acidente, né? O acidente de trabalho típico, que é aquele que é traumático, muitas vezes, né, um vendedor externo que bate o carro fora, né, que bate o carro, cai de moto, sofre um acidente ou cai de uma escada, aquele é o acidente típico. Aí nós temos as doenças ocupacionais, que anteriormente elas eram divididas, e ainda continua sendo dividida entre doenças do trabalho, que são doenças que em razão de condições especiais daquele determinado trabalho, elas se desenvolveram ali. Como, Vitor, você pode falar isso? Por exemplo, embora nós saibamos que a lesão por esforço repetitivo ela não acometa a todos os advogados, mas pode ser que um advogado empregado, por exemplo, de uma autarquia, de um banco,
por ele digitar muito e por estar em posição inadequada, ele venha a ter uma patologia, uma doença ocupacional que a gente chama de doença do trabalho. E nós temos também as doenças profissionais, que são chamadas também de tecnopatias. São determinadas profissões que, inexoravelmente, elas vão causar aquele tipo de mal, entendeu? Por exemplo, aquele trabalhador que teve contato com amianto e vai ter fibrose. Então, é inexorável que ele tenha isso. Então, nesses casos, no caso da Covid, quando vem essa perversidade de tentar tirar ele como nexo de causalidade, ele causa um prejuízo, sobretudo para os profissionais da saúde. E continuando a configuração do acidente de trabalho, é indispensável que haja o que a gente chama de perturbação funcional. E o que é a perturbação funcional? É que haja o afastamento desse trabalhador do trabalho, ou seja, ele fica incapacitado, né? Às vezes ele bateu ali o dedão e tudo. É acidente de trabalho? Não, não é acidente de trabalho. Por quê? Porque ele não ficou afastado. Agora, se houve a necessidade de afastamento, aí eu tenho o acidente de trabalho. Aí muitas pessoas estão perguntando, mas Vitor, precisa ir para a Previdência e ter lá o Código 91, que é o código lá de doença, auxílio doença acidentário, para que se configure ali o acidente de trabalho? Bom, para fins previdenciários é necessário. Por isso que nós temos alguns mecanismos de defesa administrativa, recursos, enfim, que podem ser utilizados administrativamente e até através de medidas judiciais para reconhecer essa doença ocupacional. Mas na esfera trabalhista em si, não há necessidade. Basta que a gente tenha uma prova, e aí pode ser uma prova pericial, pode ser uma prova, e aí isso vai ser produzida dentro do processo, para que se configure, ainda que não tenha dado o afastamento pelo Código 91, por exemplo, ele tenha sido afastado por auxílio doença simples, mas se lá na frente se constatar que efetivamente houve um caso, aí nós temos a questão do afastamento e nós temos a configuração do acidente de trabalho. E aí no âmbito jurídico, o que isso tem gerado? De fato, nós temos inúmeros profissionais, e aqui eu quero deixar, na data de hoje, da gravação desse programa, nós estamos enterrando um tio muito querido, muito próximo nosso, né? A nossa família está de luto, como milhares de famílias que estão vivenciando esse drama. Então é algo real e que os profissionais da saúde, eles estão muito mais expostos. E a gente sabe que as condições, infelizmente, de trabalho deles são, assim, as piores. E a gente precisa hoje falar para a sociedade isso e falar que não está tudo bem. Que embora a gente acredite que vai ficar tudo bem, hoje não está. E a gente não pode negligenciar isso. Então, até fugindo um pouco do tema, eu estou falando, mas eu acho que é interessante a gente fazer essa incursão e falar para essas pessoas que são heróis, pessoas também da segurança pública, gente, que é o pessoal que não parou também. Eles também são dignos de todos nossos elogios, nossa gratidão, porque são eles que estão na linha de frente. Os servidores públicos que, infelizmente, atualmente, estão sendo golpeados duramente pelo parlamento, né? Com medidas, com manobras agora na Câmara, para que retirarem a possibilidade, por exemplo, de terem reajuste, congelar salário. Pessoas que estão na linha de frente, sabe, que fazem o Brasil. Acho que se criou uma narrativa contra o servidor público que ela é muito irreal, que ela chega a ser a loucura, porque são eles responsáveis sim por gerar a máquina, e a gente precisa ter gratidão a esses servidores, porque eles não é o melhor que a gente poderia ter, mas se não é porque nós também, cidadãos, falhamos enquanto cidadãos de cobrar uma melhoria no serviço. Então, sabe que o programa já praticamente acabou, né? Então eu vou dar a palavra para a Thaís, ela já vai fazer o comentário dela e se despedir, tá? Não, eu gosto de deixar sempre o Vitor falar bastante, porque a gente aprende muito com você aqui. E eu tenho certeza, Vitor, que as pessoas que também nos ouvem, aquelas pessoas que também nos assistem pelo YouTube, aprendem um pouco mais. E no YouTube ainda te dá a oportunidade daquilo que você não compreendeu, repetir, para que você possa realmente aprender e ver o que pode ser útil, a utilização disso no seu dia a dia, na sua vida, na sua transformação, enfim, o que
é a proposta do Conteúdo Amazônia, de trazer vários temas e sempre de vários olhares e de uma maneira clara, de uma forma que a gente possa realmente agregar algum conhecimento, algum valor para essas pessoas que nos acompanham há tantos anos. Então, agradeço, Adervan, sua presença aqui. Fiquei muito feliz de ter aprendido mais uma coisa nessa data, da importância do fisioterapeuta também na área do direito, né, na questão do trabalhador, isso é muito importante. E, Vitor, sabe que você mora no nosso coração, você, sua família, são pessoas que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho imenso. E muito obrigada e até um próximo programa. Camila, concluindo. Bom, quero agradecer a presença dos dois, tanto o Andervan quanto o Vitor. E que aula! Que aula tanto de um quanto do outro. E, mais uma vez, agradecer por saber o conhecimento do profissional fisioterapeuta, porque é extremamente importante, né? E você falou de duas profissões que eu nunca imaginei, que é a que mais sofrem lesões e a gente ignora, né? Os movimentos repetitivos, as questões, a gente ignora até acontecer com a gente alguém próximo, não é verdade? Exatamente. Queridos, eu não tenho mais tempo. Tu vê que nem intervalo comercial eu pude chamar. Muito obrigado aqui para vocês dois. É sempre um ato de riqueza sua vir ao programa e trazer informações construtivas como trouxe hoje. Andervan, sua primeira vez aqui, mas com certeza o Vitor Neto terá outras vezes. Tá? Com certeza. Muito obrigado a vocês os dois, tá bom, meu querido? Obrigado. Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.